Cleito Scatolin, boa noite, Samito. Por que não tentamos o Capixaba ou ele só joga contra o Timão? Cheguei agora, quais as novidades? O Corinthians tentou o Corinthians tentou foi confirmado, inclusive, pelo Renan Lodge, né, que o Fabinho procurou o representante dele. Só que ele falou, tenho mais 2 anos de contrato, né? Ele disse. Então, mais 2 anos e meio. Falou, quem sabe um dia eu visto a camisa do Corinthians. O que eu sei é que o Corinthians tentou um empréstimo em relação ao Renan Lodge. O Corinthians tentou o empréstimo do Acosta, até agora não conseguiu. Tá tentando do Thales. Quem mais que eu trouxe para vocês que o Corinthians tentou o empréstimo e não conseguiu? Mas antes, ainda falando de lateral esquerdo, o Corinthians tentou o Wendel, não conseguiu. Tá? O Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro pelo Arana. Inclusive, a informação não foi nem minha, foi da ESPN, mas depois eu apurei que o Corinthians fez uma consulta por empréstimo, não conseguiu. Quem mais, vocês lembram? Né? O Gabriel Paulista, né? Acho que o Corinthians não conseguiu também, mas lateral esquerdo, o Corinthians tentou o empréstimo do Arana, não conseguiu, tentou contratar o Wendel, não conseguiu, acho que nesse caso é até em definitivo, porque o contrato dele está para acabar, né? Tentou agora o Renan Lodge, e ele falou, né? Inclusive, abre aspas para ele aqui, ó, a única coisa que eu sei é que o Fabinho, o diretor do Corinthians, entrou em contato com o meu empresário, que falou da minha situação aqui. Mas eu ainda tenho 2 anos e meio de contrato, e quem sabe no futuro eu possa defender as cores do Corinthians. Ele é jovem ainda, né? O Renan Lodge, né? Eu não sei quantos anos ele está hoje, o Renan Lodge, deixa eu ver aqui. É que ele saiu cedo, com 21 anos do Atlético Paranaense, foi direto para o Atlético de Madrid, enfim, rodou aí fora, né, bastante. Já tem 26 anos. Então, ele terminando o contrato dele lá, ele faz 27 em abril, tá? Então, ele chegaria aqui terminando o contrato dele lá, ele chegaria aqui com 29 anos, daria, tá? Então, gente, o Arthur Cabral, o Corinthians tentou empréstimo, também não conseguiu. O Luan Cândido, o Corinthians tentou, eu já não sei. Né? Já tentou no passado, agora eu não sei. Então, no caso aí do Renan Lodge, né? Um amigo aí perguntou do Juninho Capixaba, né? Juninho Capixaba, que já foi do Corinthians, né? É bom jogador, mas ele dá umas rateadas, tem hora, hein, velho? Eu não sou muito fã do Juninho Capixaba, não. Gostaria mais do Renan Lodge. O Luan Cândido seria legal, porque ele joga também de zagueiro, mas, né? Estamos falando que tem de realidade, né? Porque eles tentou o Wendel, consultou o Atlético em relação ao empréstimo do Arana, não rolou. Agora do Renan Lodge também não rolou, né? O próprio confirmou. É a gente aguardar, mas o Corinthians está em busca de um lateral esquerdo. E, sinceramente, cara, a gente precisava ver o Palácios, né? Porque será que a gente precisa de um lateral esquerdo? Acho que não tem outras prioridades. A prioridade é lateral esquerdo. Por exemplo, a cúpula corintiana, Fabinho e companhia, eles consideram que um lateral esquerdo hoje é mais prioridade que um zagueiro. Eu não acho isso. Corinthians é escalado com Donelli no gol, Léo Maná, João Pedro Tchoca, Kaká e Hugo. No meio-campo, já vou falar o posicionamento tático para ganhar tempo. Vamos lá. Léo Maná, claro, né? João Pedro Tchoca, ministro da Educação, Hugo. Depois, meio-campo. Corinthians iniciou o jogo no 4-3-3. Meio-campo. Charles na direita. Anote esse nome. Charles na direita. José Martins centralizado. E na esquerda, Alex Santana. Na linha da frente, no trio de ataque da frente, Thales Magno na esquerda. Anote esse nome também. Depois vocês me perguntem por quê. Héctor Hernandes de centroavante e Romero na direita. Então, olha só. 4-3-3. O que aconteceu? O Red Bull Bragantino resolveu marcar alto a saída de bola do Corinthians. O Corinthians teve uma dificuldade tremenda para sair jogando. Primeiro porque o Kaká é ruim com a bola nos pés. O José Martins de primeiro volante
a gente sabe que ele tem sérias dificuldades. O Charles fazendo uma partida horrorosa. O Corinthians só tomando pressão. O Red Bull Bragantino, na esquerda, o Capixaba atacava por dentro, como lateral, subia, atacava por dentro e deitava para cima do Charles. Na direita, né, é Hurtado, né, o lateral deles, passava todas porque o Thales, preguiçoso, não estava querendo marcar. Primeiro, o Thales foi importantíssimo porque fez um gol de empate do Corinthians, mas o primeiro tempo do Thales foi um primeiro tempo assim que ele deu todo o campo ali para o Red Bull Bragantino atacar. E aí, o que acontece? O Corinthians sofre o gol. O Corinthians sofre, né, o primeiro gol na partida, o gol do Lucas Evangelista, né, um gol de cabeça. O Léo Maná simplesmente faz aquela sombrinha, né, aquela marcação Bluetooth. O Charles faz a marcação Bluetooth, cruzamento na área, e o Lucas Evangelista, que eu acho que nem sei se já tinha feito algum gol de cabeça na vida, atropela o Hugo, porque a bola passa pelos dois zagueiros, e o Hugo fechou, né? Ele fechou a linha e o gol foi em cima dele. Enfim, a gente sabe que não é o forte do Hugo essa jogada aí no segundo pau, quando tinha o Hugo, a gente sempre tomava gols assim. O Corinthians sofre o gol, depois o Corinthians, na sequência, tem aquele lance, né, em cima do Romerão da Massa. Só que o pênalti, né, realmente foi pênalti, né, do Capixaba. O Capixaba estava a fim de aprontar, ele gosta de nós, né? E depois o juiz lá, o VAR, viu, né, o impedimento ali do Romero, né, no meio-campo. Realmente estava, não temos o que reclamar. O que aconteceu, gente? Aí eu contei a parte ruim da história, porque muita gente se superou na partida depois. Eu não critiquei o Thales, critiquei, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Eu não critiquei o Martínez também, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Nem sei se eu critiquei o Martínez, né? Mas eu vou criticar agora e vou falar o que aconteceu. Quando o Corinthians toma o gol, o Corinthians, primeiro que um dos problemas do Corinthians era o meio-campo um pouco lento e o Thales Magno perdido. Eu acredito que o Emiliano ou o Ramon deve ter falado assim pro Thales, ó, você sabe que a gente joga no losango, né, com 4 homens no meio campo, então hora você fecha no meio campo e hora você abre. Ou ele foi desobediente. Porque o que aconteceu? O Thales estava perdido. Ora ele estava no meio para ser o meia do losango, atrás dos dois atacantes, e ora ele estava aberto como um ponta. E na questão da marcação, então, mais perdido ainda. Quando o Corinthians sofre o gol, o Thales passa a jogar mais para o meio. O que me dá a entender, porque a gente nunca sabe exatamente de fato. Você tem que depois ouvir o que o treinador falou para a gente realmente ter a certeza. O que me dá a entender é que o Corinthians começou no 4-3-3, perdeu o meio-campo para o Red Bull Bragantino na questão numérica, e quando sofre o gol, o Emiliano e o Ramon falam para o Thales, ó, agora você vai ficar no meio. Ele passa a jogar mais centralizado, atrás dos atacantes. Ou houve desobediência tática, ou houve assim algo que ficou falado para ele, ó, você vai ficar aqui, e o cara não é 2 e ficou perdido, velho. Entendeu? Porque quando ele ia para o meio, o Hurtado passava. Quando ele tentava jogar aberto, os caras saíam jogando por dentro. Então, o Thales foi um pivô do primeiro tempo, de um primeiro tempo ruim do Corinthians, junto com o José Martins. Só que no primeiro tempo, e aí vem a mão do treinador, que é importante, o que eu imagino que o Emiliano fez? Ele pensou o seguinte, eu vou colocar o Martins, que a saída de bola dele tá ruim no meio, vou melhorar a saída de bola com o Alex Santana, e como o Charles estava tomando um baile do Juninho Capixaba, eu vou deixar o Martins na direita para parar o Juninho Capixaba. Ali, velho, o Corinthians igualou o jogo e até ficou superior. Para mim, foi a grande sacada, né? Foi a mexida ali, né? O famoso, né? Eu, graças a Deus, não tenho malícia, foi o dedo do treinador realmente, né? Que fez o Corinthians melhorar. Então, assim, o Martínez não estava bem como primeiro volante. O Martínez passa a ser o Martínez vira um Elias jogando na direita, porque aí mudou. O Martínez que estava aqui até tomar o gol, passou para jogar aqui na direita. Além de marcar e barrar as subidas do Juninho Capixaba, porque o Martins, ele é louco, ele subiu. Quando ele subiu, ele não deixou o Capixaba vir por dentro, que era o que estava confundindo a marcação do Corinthians.
O Corinthians faz isso com o Mateuzinho. Você vê que o Corinthians não fez com o Maná hoje. O Corinthians não conseguiu fazer aquela jogadinha que eu falei que é top. Carrilho vai para o fundo e o Mateuzinho arma por dentro. Com o Maná não dá para fazer. É característica de jogador, velho. O Maná não sabe atacar por dentro. Horroroso. Entendeu? Depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar do Martínez aqui primeiro. Na questão do Martínez, o que o Corinthians fez? O Emiliano fez. Ele tira o Martínez de primeiro volante, que dá uma saída de bola ruim, coloca o Martínez na direita, que ele não fica responsável pela saída de bola. Pô, teve uma hora que me deu raiva, velho. O goleiro não sabe chutar a bola? O goleiro pega a bola, põe na pequena área e dá pro Martínez sair jogando. Pensa que vai sair tocando, o cara dá um bicão pra frente. Um bicão pra frente, o goleiro não sabe fazer? Pô, mas que cada loucura, né, velho? Eu tava meio pilhado já, mas aí depois as coisas foram melhorando. Quando o Martínez joga do lado direito, ele começa a subir pro ataque. É o Elias, virou Elias, o Martínez. Pô, deu caneta, velho. Ele deu uma caneta no... Quem foi que ele deu a caneta? Foi no Pita? Eu não... Acho que foi no Isidro Pita, não lembro quem que ele deu a caneta. Martínez, o Martínez virou o Elias, velho. Caneta, parecia o Jusilei, lembra? Enfim. E aí, meu irmão, o Corinthians melhorou. Melhorou por quê? Porque o Alex Santana deu a saída de bola que o Corinthians precisava. O Martínez barrou as subidas do Juninho Capixaba, que era um dos melhores jogadores que estava armando o jogo, na verdade, para o Red Bull Bragantino. E o Charles foi para a esquerda. E aí, no intervalo, veio um checkmate. Por quê? O Charles, quando foi para a esquerda, também continuou ruim. Entendeu? O Corinthians tinha um meio-campo que estava dando errado, as peças não encaixaram. Só que aí, o Emiliano inverteu todo mundo. Melhorou o Alex Santana e melhorou o José Martínez, mas não funcionou com o Charles. Aí ele põe o Rian. E o Rian entra para jogar exatamente ali, que foi outro acerto. O Rian fica na esquerda, o Santana ali de primeiro volante e o José Martínez é louco saindo. Entendeu? Aí segurou o Maná, ele foi, é louco. E ele, quando é aquela velha história, eu vou na sua casa para você não vir na minha. Então ele começou a subir e o Capixaba não podia descer. E aí ele barra essa jogada do Red Bull Bragantino. E aí vem o Pedro Raul para jogar de centroavante. E aí vem outra mexida do Emiliano. Que, cara, eu tava pensando isso comigo, velho, né, durante o jogo. É uma loucura isso, né? Porque parece que eu fico vendo o jogo como treinador. Cara, ele fez exatamente o que eu pensei que faltava fazer. Eu tava analisando o seguinte: o Thales de armador tava uma nhaca. Não dá. O Thales não sabe jogar de armador, porque ele prende a bola, não sabe soltar a bola na hora certa. Eu pensei comigo, cara, eu acho que o Romero faria essa função melhor que o Thales. Eu pensei isso, eu tenho certeza. E eu não sou o bom, não quero falar que sou o melhor taticamente, não sei o quê. Não, tenho certeza que muitos em casa aí que estão me assistindo, sei lá onde você está me assistindo agora, seja no carro, no trem, no ônibus, no trabalho, na portaria, enfim, talvez você pensou isso também. Aí o que acontece? O Romero vem fazer a armação para jogar Pedro Raul lá na frente com o Thales. Cara, melhorou as coisas. E claro, né, velho? Aí no segundo tempo, logo no início, aquele gol que sai na hora certa, meu irmão. Na temperatura certa, né? O Corinthians empata o jogo, né? Com o nosso querido Thales Magno. E, meu amigo, o Corinthians passou a dominar o jogo. Dominou por quê? Por conta das mudanças, por conta do esquema tático. E depois vem o checkmate. Qual é o checkmate? Né? Checkmate é quando sobe a plaquinha e aí, meu amigo, vem os dois jogadores que deram a volta por cima em 2024, para dar a volta por cima, né, em 2024, começar 2025 brilhando e para, né, enfim, ajudar o jogador, o Pedro Raul, né, a marcar o gol da vitória do Corinthians.